capítulo 2. Nesse capítulo nós vamos aqui comentar, falar sobre o conceito do campo elétrico e analisar os campos elétricos aí oriundos de carga pontiforme e por diversas cargas. Vamos também conceituar linhas de força, campo elétrico uniforme e também falar dos conceitos de campo e linhas de força que foram introduzidas pelo Michael Faraday na década de 30 do século XIX, 1830. Nós vimos no capítulo anterior que se uma carga, se um objeto dotado de uma propriedade física chamada carga elétrica é colocado numa região do espaço e próximo a esse objeto eu tenho outro objeto dotado da mesma propriedade chamado carga elétrica, esses objetos vão interagir por uma força que pode ser repulsiva ou atrativa. Mas como é que esses objetos interagem se eles de fato não se tocam, não chegam a se tocar? A resposta a isso, indo direto aqui, é o campo elétrico. O campo elétrico é uma região em torno de todo o corpo eletrizado. Por exemplo, nesse nosso desenho aqui, nós temos um objeto que está dotado de uma carga elétrica Q. Esse objeto vai modificar o espaço em torno dele. Em torno desse objeto, o espaço fica alterado, de tal maneira que se outro objeto dotado também de carga elétrica for colocado, sentirá a presença do outro. Então é como se esse objeto aqui criasse no entorno dele uma região capaz de afetar outros objetos eletrizados, de tal maneira que um fique sabendo da presença do outro. Então é como se esse cara aqui criasse essa região em torno dele, e se eu chegar com outro objeto aqui próximo a ele, se eu chegar com outro objeto dentro dessa região aqui, digamos esse objeto aqui, um objeto com uma carga Q, com uma carga Q minúscula, por exemplo, e vai aparecer aqui uma força entre eles, que pode ser, como eu já disse, ou repulsiva ou atrativa. Essa região aqui em torno desse objeto é o que a gente chama de campo elétrico. É uma região capaz de comunicar os objetos, fazer com que esses objetos interajam. Fora dessa região não há interação entre esses objetos. Então essa é uma primeira visão do que seja o campo elétrico. Bom, então é evidente que este cara aqui, essa carga de prova, também cria o seu próprio campo elétrico, já que ele é um objeto eletrizado. Então é assim que essas cargas se comunicam. Então ela cria o campo dela que alcança a outra carga, levando a informação desta carga para essa, e esta carga que levando a informação dela para essa, assim que uma sente a presença da outra. Portanto, a gente diz que o campo elétrico transmite as interações entre as cargas elétricas. Bom, esse campo elétrico também pode ser gerado de outras duas maneiras. Além de você ter um campo gerado por cargas, por uma única carga, você pode ter um campo gerado por várias cargas. Essas cargas podem estar distribuídas assim, discretamente, ou seja, eu consigo identificar várias cargas e interagindo com uma carga de prova aqui, Então essas cargas criam um campo elétrico que afeta essa região do espaço aqui, e a prova disso é que aparece nessa carga uma força F. Mas eu também posso ter um campo gerado por uma distribuição que a gente chama de distribuição contínua. As cargas aqui estão mais organizadas, formando um corpo, e eu não consigo distinguir várias cargas, É como se fosse uma carga só
mas num corpo contínuo. Então, este cara aqui afeta a região em torno dele, e eu sei disso porque aparece nesta carga aqui, esta carga de prova, aparece uma força F. Então, nesta carga aqui, aparece uma força F. Analogia com o campo gravitacional da Terra. Então, imagine que nós temos aqui o nosso planeta, o planeta Terra. A gente sabe que em torno do nosso planeta, existe um campo gravitacional que faz com que as massas, massa da Terra e massa de corpos que estão na superfície da Terra ou nas proximidades da superfície interajam, certo? Então aqui a gente tem uma representação de um corpo de massa M, e a gente tem aqui esse corpo sendo atraído pela Terra, né? Essa força a gente sabe sempre a força de atração, atraído por uma força que é o peso do corpo, né? Se lembre que esse peso é calculado da seguinte maneira, né? O peso é igual a massa, que é uma propriedade escalar desse corpo, pelo vetor G, o campo gravitacional da Terra. Muito bem, então o peso é igual a m vezes G. Esses caras aqui estão separados por uma distância d, e a gente tem essa situação. Então, em torno do planeta, a gente tem aqui o nosso campo gravitacional, né? Então, como se fosse no exemplo lá da carga, a gente tem a seguinte situação: a gente tem o campo que alcança todos os corpos que estão aqui dentro dessa região. Então, esse aqui é o campo gravitacional. Todo mundo que se encontre aqui dentro, né, é atraído para a superfície da Terra, certo? E esta força com que esses corpos são atraídos, a gente calcula dessa maneira: é o peso do corpo. Qualquer objeto que esteja na superfície do planeta será atraído para seu centro com uma força dada desta maneira. Muito bem, vejamos isso com a carga. Nós já sabemos que esta carga cria no entorno dela um campo, né? Um campo elétrico. Para atestar a existência desse campo, nós colocamos dentro dessa região pequenas cargas, né? Pequenas outras cargas que a gente chama de cargas de prova. Aqui está uma carga de prova. Sabe que vai aparecer uma força nessa carga aqui, que pode ser de atração ou repulsão, certo? Então eu estou representando genericamente aqui essa força assim. Então vai aparecer uma força comprovando que essa região aqui do espaço está fazendo com que esses caras se comuniquem, né? Essa região, a gente já sabe, é o campo elétrico. Bom, mas no caso do campo gravitacional, por causa dessa expressão aqui, a gente pode tirar que G é igual a P sobre M. Então, o campo gravitacional, o G seria calculado dessa maneira. Bom, fazendo uma analogia aqui, eu posso dizer que existe bom, aqui eu tenho a força F, a força elétrica que age sobre essa carga, que é análogo ao nosso P aqui. E o Q, veja, o Q, que é um escalar. O valor da carga, a grandeza da carga elétrica, é uma grandeza escalar. E esse Q é análogo ao M. Então, o que seria análogo aqui
ao G, né? O nosso campo, o campo gravitacional agora é o campo elétrico. Note que esta força, nós já sabemos, pela lei de Coulomb, ela varia com a distância entre as cargas, então ela depende da distância, ou seja, significa que para cada ponto dentro do campo elétrico, em cada região dentro do campo elétrico, eu vou ter um vetor, um valor de campo, né, dessa grandeza campo elétrico aqui, que eu vou chamar isso de vetor campo elétrico. E eu vou representar isso pela letra E. Então, fazendo uma analogia aqui, se o P representa, se o P aqui corresponde ao nosso F, então eu vou dizer que F, a força elétrica, o M é o nosso Q, faz o papel do Q, e o E faz o papel do G. Eu vou ter essa situação, ou seja, o E é igual ao F por Q. Então, eu coloco a carga de prova nesse ponto aqui, aparece uma força F sobre ela. Se eu dividir o valor dessa força F pelo valor da carga Q, eu vou ter o campo elétrico, o vetor campo elétrico calculado naquele ponto. Afasto a carga, coloco ela em outro local, aparece uma nova força sobre ela, divido essa força por Q, calculo o campo naquele ponto.